Fala meu povo, João Abrantes na área. Recentemente eu fiz um vídeo com 5 dicas para você virar uma pessoa mais interessante. Se você ainda não viu esse conteúdo, eu vou deixar um link para ele que vai aparecer aqui no cantinho, tá? Nesse espaço aqui, assim que esse vídeo estiver acabando, beleza? Mas hoje eu vou falar de 7 comportamentos que podem destruir a tua vida social e, por tabela, a sua vida profissional e a sua vida amorosa. Mas eu não pretendo ficar falando daqueles comportamentos que todo mundo já sabe, tipo falta de pontualidade, irresponsabilidade, pessimismo, teimosia, falsidade, desonestidade, etc. Porque já tem muito vídeo falando sobre isso aqui no YouTube. Eu vou tentar abordar comportamentos pouco explorados, mas que nem por isso são menos comuns ou menos prejudiciais para a vida das pessoas. E eu espero com isso te ajudar a melhorar ainda mais o seu desenvolvimento social. Então vamos nessa? O primeiro comportamento é a exposição excessiva de valor. É quando a pessoa fica expondo as qualidades, os talentos, os conhecimentos, as conquistas e as posses toda hora de uma maneira exagerada, irritante. Essa pessoa quer que os outros enxerguem o valor que ela tem e muitas vezes ela realmente tem esse valor. Ela tem estudo, sucesso na vida profissional, tem um estilo de vida bacana. Só que aí o que ela faz? Fica toda hora falando, exibindo, ostentando. E só ela que não repara no desespero, na falta de autoestima, na necessidade de aprovação que ela transmite nas atitudes dela. Isso pode trazer várias consequências negativas, eu vou te falar 4 delas. A primeira é justamente o que eu acabei de falar, é a imagem de uma pessoa desesperada pela aprovação dos outros. A segunda é que ela vira uma pessoa irritante, chata, porque ela só sabe ficar se promovendo, falando dela mesma, e isso enche a paciência, né? A terceira consequência é que ela pode acabar atraindo as pessoas erradas, que, no caso, elas só vão se aproximar dela pelo que ela tem, não por quem ela é. A quarta e última consequência é que várias pessoas mais humildes podem ficar intimidadas com esse excesso de valor. Elas vão ficar pensando assim, poxa, o que uma pessoa fodona que nem essa vai querer comigo? Entendeu? Então tá aí 4 bons motivos para você poder parar com esse comportamento de pavão. O segundo comportamento é a falta de empatia. Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do próximo antes de você proceder com qualquer palavra ou atitude direcionada a esse ser humano. Pessoas que não têm empatia, elas costumam ser péssimas ouvintes. Na verdade, elas só querem falar delas, né? Elas não querem escutar ninguém. Elas são péssimas conselheiras, ficam dando opiniões não solicitadas. E uma outra característica desse tipo de gente é que elas costumam julgar os outros de uma maneira superficial, severa, até mesmo injusta, porque elas sempre se baseiam na realidade delas. Elas não conseguem se basear na realidade do próximo. Isso para elas não existe. E como os seres humanos são todos únicos e diferentes, acaba que esse tipo de pessoa deixa muita gente se sentindo mal. E sabe qual é a parte mais triste? Muitas dessas pessoas não têm nem ideia do mal que elas causam nos outros. Terceiro comportamento é a falta de tato social. Uma pessoa que não tem tato social é aquela pessoa que não tem filtro, que fala as coisas nos momentos mais inapropriados. Ela não é capaz de diferenciar uma situação onde tal coisa é cabível de uma situação onde a mesma coisa não pode ser falada ou feita. Aí ela vira aquela pessoa inconveniente, inoportuna, que faz um monte de gafe, que faz todo mundo passar vergonha. Eu acho que todo mundo tem algum amigo ou parente assim, né? Que fala ou faz as coisas mais surreais nos momentos mais inapropriados. Se você tiver, comenta aqui embaixo. A falta de tato social, ela pode ser uma consequência de um distúrbio, sim, mas ela também pode ser um sinal de solidão, porque pessoas muito solitárias, que raramente socializam, elas costumam achar que todo mundo pensa e reage igual a elas. E aí elas não entendem por que as pessoas não curtiram o que elas disseram ou fizeram. Eu fiz um vídeo aqui no canal dando algumas dicas para desenvolver o tato social, então se você estiver precisando trabalhar essa área, eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição, tá legal? Quarto comportamento, falta de controle emocional. Sabe aquela pessoa que explode de raiva, que chora por qualquer motivo, toda vez que ela se frustra, né? Que agride os outros verbalmente, fisicamente, no menor sinal de contrariedade? Bom, eu acho que eu nem preciso explicar por que esse tipo de pessoa afugenta os outros, né? Porque ninguém quer conviver com um ser humano que você tem que ficar toda hora pisando em ovos para lidar com ele, né? Não dá, a gente fica tenso, nervoso, não dá para ter sossego ao lado de alguém assim. Quinto comportamento, ficar levando tudo pro lado pessoal. É aquela pessoa com mania de perseguição, que fica correlacionando tudo que os outros falam ou fazem com ela mesma. Tudo ela enxerga como uma indireta, tudo ela enxerga como algum complô que as pessoas estão armando contra ela, etc. Isso é um sinal bem evidente que a autoestima dessa pessoa tem que ser trabalhada. Por quê? Porque pessoas com baixa autoestima, elas não são capazes de buscar a validação que elas precisam de dentro delas mesmas.
Então elas ficam buscando essa validação na forma como os outros reagem a elas. Então, quando esse caso de falta de autoestima é muito severo, essas pessoas ficam hipervigilantes às palavras e atitudes dos outros, correlacionando tudo com elas mesmas, e como essas pessoas são muito mais focadas nas ameaças do que nas oportunidades, elas sempre vão ter as piores interpretações possíveis. Enfim, é um tipo de pessoa que você tem que ficar toda hora provando que tá tudo bem, e mesmo assim não é garantido que ela vai ficar de boa. Então é desgastante. Sexto comportamento, cimazismo. Cimazismo é uma modalidade de vitimismo que a pessoa fica sempre reclamando das mesmas coisas e ao mesmo tempo rejeitando todo e qualquer conselho que os outros dão para ela. E quando ela rejeita esses conselhos, ela admite que o conselho é válido, só que ele não é aplicável no caso dela. Por isso que eu batizei esse comportamento de cimazismo, porque tudo que você fala para ela, ela responde assim: sim, mas é que tal coisa, sim, mas é que tal coisa, sim, mas... Cimazismo, tá vendo? E isso, obviamente, afugenta qualquer um, porque ninguém aguenta ficar toda hora ouvindo as mesmas reclamações. Pior, toda hora tendo a ajuda rejeitada, porque chega uma hora que você começa a se sentir um incompetente, uma pessoa idiota, porque nada do que você fala tem validade, né? Mas enfim, eu fiz um vídeo totalmente dedicado a esse tipo de comportamento, eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Sétimo e último comportamento, discordar das pessoas de uma maneira agressiva. Tem muita gente que tem razão no que fala, mas que perde a discussão por causa da maneira como ela se coloca. Quando você não concorda com alguém e você já inicia o teu argumento com um ataque, dizendo que a pessoa falou merda, ou tá errado, você é ignorante, falou besteira, você pode ter certeza que ela não vai aceitar o teu ponto de vista. Quem é que tá aberto a ouvir uma pessoa que já chegou te desmerecendo? A nossa guarda vai lá em cima. O que você tem que botar na cabeça é o seguinte: muitas vezes o que a pessoa pensa, o que ela defende, está internalizado de uma tal maneira que ela considera aquilo uma extensão do próprio ser. E você ficar invalidando o que ela pensa com comentários agressivos, isso é a mesma coisa que você agredir essa pessoa fisicamente. É por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de discordar de alguém. O ideal é você mostrar para essa pessoa que você aceita o ponto de vista dela, mas que você gostaria de somar com um ponto de vista adicional para ela poder comparar com o dela e te dizer o que ela acha. Esse que é o caminho correto. Ele é bem mais difícil, ele exige mais paciência, mas a probabilidade de vocês chegarem no entendimento é muito maior e vocês ainda preservam uma relação de cordialidade. Agora, se você ficar nessa de chegar atacando, as outras pessoas não só não vão te ouvir, como também você vai colecionar várias inimizades. Se você por acaso se identificou com um ou mais desses comportamentos e estiver precisando de ajuda para consertar isso em você e dar aquele up na sua vida social, eu gravei um vídeo contando como é que eu fiz para transformar a minha vida social numa fase que nada estava a meu favor. Então dá uma olhadinha, eu tenho certeza que essa apresentação pode te ajudar. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo, logo no comecinho da descrição, e também num botãozinho que vai aparecer aqui no cantinho assim que o vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá aquela forcinha e clica no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse o espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.